Agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. E temos a nossa primeira pergunta, é do Gilmar. E ele diz: eu tenho pensamentos suicidas, o que devo fazer? Nós queremos dizer o seguinte, que nós pensamos, às vezes, em situações como a presente do nosso irmão, e não vamos criticá-lo acerbamente, porque nós encontramos um exemplo na Bíblia de um homem de Deus, reconhecido por todos os leitores da Bíblia, que tinha um poder extraordinário na sua oração, orava, Deus atendia mandando seca, orava, Deus atendia mandando chuva, e teve até o privilégio de não passar pela morte, mas ser trasladado para o céu, sem provar a morte. Elias, certa ocasião do ministério dele, a rainha Jezabel, pagã, adoradora fanática de ídolos, prometeu, mandou emissário avisar Elias que ele seria morto, ela promoveria a morte dele. E ele ficou com medo, como ser humano, ficou com medo, fugiu. Foi lá para um lugar ermo, se manteve lá, e lá, como quem diz, longe de qualquer comunicação, foi Deus que lhe falou: por que estás aqui, Elias? Eu estou muito desanimado. Seria melhor que eu morresse, porque abandonaram a ti, Senhor, e só fiquei eu, e querem me matar. Então ele estava num estado de depressão, que pode levar a pessoa até a pensar em suicídio. Mas nós temos recurso no Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para o nosso irmão que está fazendo a pergunta, você precisa pensar melhor com a Bíblia aberta. Por exemplo, nós temos aqui em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falando: o ladrão, que é o diabo, não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ora, como é que um cristão vai ficar num desalento tão grande a ponto de ter ideias ligadas ao suicídio? É preciso ler a Bíblia mais para encontrar, por exemplo, nós encontramos aqui no livro de Salmos, e vamos ler aqui o Salmo 40, alguns versículos, para que o nosso irmão possa buscar socorro em Deus, conforme a recomendação da Bíblia Sagrada. Está passando por uma tribulação? Está passando por alguma enfermidade? Algum problema? Que nós lhe dizemos à luz da Bíblia. Diz o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. E agora nós temos para concluir a experiência de um homem que ficou paciente diante de tribulações e foi recompensado por Deus. Foi Jó. Jó, no capítulo 1 do seu livro,
ele passou por uma tribulação sem tamanho. Diz o texto bíblico que ele perdeu toda a sua riqueza em animais. E para ainda aumentar seu problema, filhos que estavam juntos numa casa em comum, veio uma tempestade, derrubou a casa e morreram todos. Quando ele recebeu a notícia, uma após outra, as palavras que ele falou foram estas: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não pensou em tirar a sua vida. Ele suportou aquela aflição, aquela tribulação. Não terminou aí. A mulher dele, vendo a enfermidade dele, mal cheirosa, asquerosa, disse para ele: por que mantens a tua integridade? Por que continuas fiel a Deus? Blasfema de Deus e morre. E ele pôde dizer: mulher, tu falas com uma louca. O que aconteceu com Jó? No capítulo 42 de Jó, você vai notar que ele foi curado do seu mal, recuperou todos os seus bens, teve 10 filhos que havia perdido, viveu longamente. Tudo que tinha a princípio foi dado em dobro. Deus o abençoou. Por que pensar em suicídio? Quem comete um suicídio comete um assassínio. É condenado pelo Código Penal. Então, meu prezado irmão, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, pensa nisso. Elimina da sua mente essa ideia de suicídio. E temos a pergunta do Birajara, daqui de Santos. Um pastor presidente ganhando 22 mil e um pastor dirigente ganha só 2 mil. É justo? Está correto? Eu quero dizer ao nosso consulente que um pastor presidente, ele não tem só trabalho manual para fazer. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Obedecei a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Então, o pastor de uma igreja grande, com filiais, com congregações em todo o estado, outros estados, ele vive numa preocupação constante e até a sua vida se torna curta pelas preocupações que passa para tomar conta de uma igreja. Já um pastor local, de igreja pequena, ele vai tomar conta de 50, 100 pessoas, se tanto. Tem menos ocupação. Logo, é um salário que se justifica decorrentemente do seu trabalho, é como empregado. Tem trabalho de direção, a responsabilidade é toda dele. O operário, o trabalhador de escritório, tem uma responsabilidade única ali no seu serviço. Então temos que considerar isso. E eu respondo: é justo o que possa ocorrer, o que isso está ocorrendo. E temos mais uma pergunta, é do Claudinei. O texto bíblico de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, é uma profecia que se referia o homem pisar na lua? Eu quero dizer para o nosso consulente que essa ideia que ele está alimentando é tão fora da escritura que ele citou, porque Isaías 14, 12 a 15, é uma palavra que fala da queda do diabo. O anjo, a estrela da manhã, era Lúcifer, que significa luzeiro, que ele quis ser igual a Deus, em decorrência da sua posição de prestígio, querubim ungido. Ele queria ser maior, queria subir para ser igual a Deus, e aí ele foi derrubado, como diz a própria Bíblia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações,
Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte subirei, sobre as alturas das nuvens serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao inferno. Aí está, queda do diabo, não nada com respeito a ufólogos ou subidas à lua. Cassiano, da cidade de São Vicente, ele quer saber o sentido dos textos indicados. Miqueias, capítulo 7, versículo de 5 a 8, Salmo de número 51, versículo 1 a 13, Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6, e também o capítulo 39, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, e Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Eu acho que o nosso irmão Cassiano está querendo um estudo bíblico fazendo essas perguntas todas, porque lê todos os versículos indicados e ainda comentá-los, não dá para dentro do programa. Então, eu quero dizer, com relação a Miqueias 7, 5 a 8, quando diz assim, não criais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, inimigos do homem são da sua própria casa. Então ele está aqui fazendo esse comentário, o profeta, de uma situação que pode-se dizer que ele estava vivendo. E quero dizer então, em comentário, em meio a uma sociedade moralmente enferma, Miqueias coloca a sua fé em Deus e em suas promessas. Ele sabe que Deus o sustentaria e que haveria de executar o castigo contra toda iniquidade, fazendo a justiça triunfar. Então o profeta vê essa situação no seu povo e com isto ele está querendo que Deus veja a situação e que possa ajudá-lo, que ele possa vencer toda aquela situação difícil pela qual está passando no meio de um povo que vive fora da vontade de Deus.